Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você já se sentiu culpado, envergonhado ou condenado por seus erros? Neste capítulo, uma mulher ela é pega em adultério e é arrastada diante de Jesus, e todos esperam que ele a condene. Mas Jesus, ele faz algo que muda tudo. Então, fica comigo até o fim, porque hoje você vai descobrir que o mesmo Jesus que perdoou aquela mulher pode libertar a sua alma e acender a luz no meio das suas trevas. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um. Começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então, Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus: Agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso, o que você diz não tem valor. Jesus respondeu: Embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor, porque é a verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu Pai? Perguntaram. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus disse outra vez:
Eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram: ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Jesus continuou: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso, eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu: desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso, Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou, e saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu Pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai, que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque vocês não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Eles disseram a Jesus:
Por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: Eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: Agora temos a certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E os profetas também morreram? Quem você pensa que é? Ele respondeu: Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu conheço. Se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. A mulher adúltera e o perdão de Jesus. Os escribas e fariseus trazem uma mulher pega em adultério para ser apedrejada segundo a lei. Jesus, ele diz: Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um, eles vão embora. E Jesus diz: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quantas vezes você se sente condenado? Saiba que Jesus não veio para te esmagar, mas para te levantar. Ele conhece o teu passado, mas te oferece um novo futuro. Se arrependa e siga livre em Cristo. João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Jesus declara que quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a única luz capaz de dissipar as trevas da alma. Se você está perdido, sem direção, busque a luz de Cristo. Ele te guia e nunca te abandona. João, capítulo 8, versículos do 13 ao 30. Jesus fala com os fariseus sobre sua origem e missão. Os fariseus acusam Jesus, mas ele afirma que veio do Pai, que fala a verdade e que muitos não o compreendem porque não conhecem a Deus. Muitas pessoas, elas rejeitam a verdade porque não estão dispostas a abandonar as trevas. Mas se você abrir o seu coração, Jesus, ele vai te revelar quem ele é. João, capítulo 8, versículos do 31 ao 36. A verdade vos libertará. Jesus diz: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E ele completa: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação verdadeira não vem de religião, política ou dinheiro. Vem da palavra viva
de Jesus. Ele quebra correntes, vícios, culpas e mentiras. Permaneça nele e viva em liberdade. João, capítulo 8, versículos do 37 ao 47. Jesus confronta a hipocrisia espiritual. Jesus denuncia que os judeus religiosos dizem ser filhos de Deus, mas rejeitam a verdade. E ele os confronta. Vosso pai é o diabo, porque não aceitais a verdade. Ter aparência de fé não basta. Deus, ele vê o coração. A verdadeira filiação com Deus se mostra em quem aceita, ama e vive a verdade. João, capítulo 8, versículos do 48 ao 59. Antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus acusam Jesus de estar endemoniado. E ele responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa afirmação é uma revelação clara. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus, ele não é só um profeta ou mestre. Ele é o eterno, o Deus presente, o mesmo que falou com Moisés na sarça ardente. Se entregue a ele completamente. Meu irmão e minha irmã, você não está condenado. Jesus é a luz que expulsa as trevas, o perdão que restaura e a verdade que liberta. E se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e acompanhe comigo cada capítulo da Bíblia, com explicações simples, profundas e cheias do Espírito Santo de Deus. Deixe o seu comentário aqui abaixo, dizendo: Senhor, Tu és a minha verdade e a minha luz. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa conhecer esse Jesus libertador e permaneça firme na palavra. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo capítulo.